Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos da teoria da comunicação dentro da engenharia de requisitos. Bom, como nós vimos na aula anterior, basicamente existem três atividades que o engenheiro de requisitos faz, que é o levantamento de requisitos, que é onde o cliente fala para você aquilo que ele precisa, né, os requisitos que ele vai precisar, a elicitação dos requisitos, que é você levantar os requisitos do cliente, mas perguntando para eles, arrancando os requisitos dele, né, tirando dúvidas e fazendo perguntas para entender um pouquinho melhor o negócio dele. E depois disso fazer a análise dos requisitos, né, em cima daquilo que foi levantado, documentado, então criar ali uma análise dos requisitos. Bom, para isso existe o processo de comunicação entre o engenheiro de requisitos e o cliente. Então aí entra alguns elementos, né, que são os elementos da comunicação, basicamente. Em cima desse desenho é bem interessante para a gente entender um pouquinho, né, da lógica da comunicação, que não é estritamente, né, só específico para a área de engenharia de requisitos, mas a área de comunicação como um todo, né, entre duas partes. Então aí a gente tem as duas partes, né, que estão participando da comunicação. A comunicação sempre existe entre o emissor, né, a pessoa que está dizendo alguma coisa, que está emitindo uma comunicação, uma mensagem, e o receptor. Nesse meio caminho podem existir ruídos, ou existem ruídos, dependendo do tipo de meio, né? Então, aqui através desse meio que a gente está utilizando, através do vídeo, vocês estão ouvindo e vendo as imagens. Pode ocorrer algum ruído, né, do áudio estourar um pouquinho, coisa do tipo, e pode acarretar aí numa diminuição da qualidade da mensagem. Mas sempre existe, portanto, o emissor, o receptor e o ruído entre a mensagem dos dois ali. Para que exista uma comunicação entre o emissor e o receptor, é sempre através de um meio, que pode ser, por exemplo, via ar, né? Quando você fala com uma outra pessoa, você emite um som e ela escuta através, o meio é através do ar, né? Do som. Também pode acontecer via internet, por exemplo, né? Via eletricidade, via luz, né? No caso de sinal óptico, né? Via laser, coisas desse tipo. Então existem alguns tipos de meio de comunicação. E identificar um tipo de código, né? Dependendo da língua que você fala, então aqui através desse tipo de comunicação, se eu começasse a falar numa outra língua, de repente alguém poderia não entender porque o código da mensagem não está sendo decodificado, vamos dizer assim, para dentro do receptor. O emissor fala um código que o receptor não entende. Então é preciso que as duas partes falem a mesma língua através de um meio que seja interessante para ambas as partes. Então, esse é o processo, né, os elementos básicos daí de qualquer comunicação. Logo, dentro da engenharia de requisitos também existe esse tipo de comunicação, que no caso as duas partes são o cliente, né, os stakeholders, que vão falar os requisitos, que vão dizer os requisitos para você, e a outra parte é o engenheiro de requisitos, é a empresa prestadora de serviço. Aí a gente tem alguns exemplos interessantes, né, de problemas dentro dessa comunicação, né, que pode existir, que na maioria das vezes acontece e que a gente deve evitar. Então aí só para representar um pouquinho disso, né, aí no primeiro quadro coloca o cliente queria isso, então era isso que ele queria, uma árvore com um pneu pendurado por uma corda. Isso foi como ele explicou para o líder do projeto, então já está diferente, já teve aí um ruído de comunicação entre as duas partes. Depois o líder do projeto entendeu assim, já entendeu diferente, o analista especificou assim, né? A documentação de software foi muito ruim, muito mal feita, então isso vai acarretar numa porção de problemas futuros aí, né, dentro da área de desenvolvimento de software, principalmente na hora de
do analista de sistemas criar a documentação de software e depois o programador desenvolver o código, vai acarretar muito problema e muito retrabalho nesse processo aí, né? Enfim, são várias etapas aqui de atores, né, que estão trabalhando, né? Eu acho legal aqui, depois de vários itens aqui, tem como os consultores de marketing, né, descreveram assim. Então, bem diferente também de como que era os requisitos do cliente, né, aquilo que ele pediu. Então, eles vendem sempre mais do que realmente é e tal. Então, aí só para exemplificar, né, um exemplo até engraçado, mas que acontece, infelizmente, muito, de que a comunicação entre as partes a comunicação é muito importante nesse processo de engenharia de requisitos. É imprescindível que o cliente e o engenheiro de requisitos estejam em sintonia, falando a mesma língua, através de um mesmo meio, para que eles entendam o que ele realmente quer, né? Para que o cliente passe as informações necessárias para o engenheiro de requisitos para continuar o projeto de desenvolvimento de software. Então aí existem, né, 10, eu coloquei aqui 10 princípios de comunicação importantíssimos nesse processo de comunicação entre o cliente, entre os stakeholders e o engenheiro de requisitos. O primeiro deles é o ouça. Aí uma dica importantíssima para o engenheiro de requisitos, no caso, que é ouvir. O engenheiro de requisitos, ele vai no cliente, ele precisa ouvir o cliente, o que o cliente precisa dizer, o que ele quer dizer, para que depois ele possa entender. Então, nos primeiros momentos é importantíssimo ouvir, né? Você está ali para ouvir o que o cliente quer, para depois, né, no processo de desenvolvimento de software, da engenharia de software, criar uma solução para o cliente. Então, ouça muito o seu cliente. Segundo princípio da comunicação é prepare-se. Nada mais importante do que você se preparar para uma reunião. Naquele momento que você recebe alguém na reunião, que você nitidamente percebe que ele não está preparado, que ele não estudou, que ele não foi atrás, que ele não sabe nem muitas das vezes o que a empresa faz, qual que é o negócio da empresa. Então ele não se preparou. Então já começa com um problema a comunicação. O relacionamento entre essas partes vai ficar muito ruim, né? Vai ficar desgastado logo no começo. Então, prepare-se antes de qualquer reunião, não só para a área de engenharia de requisitos, mas qualquer reunião. Existe uma reunião, prepare-se para ela, prepare aquilo que você vai apresentar, aquilo que você vai falar, porque isso vai passar uma imagem, né, uma impressão muito positiva a seu respeito. Terceiro princípio, facilite. Esse é muito importante. Você está dentro de uma reunião de engenharia de requisitos como um facilitador. O cliente tem um problema, você está ali para ouvir o que ele tem, ouvir o problema dele, para depois criar uma solução para ele. Então, esteja ali para facilitar a vida do cliente e não o contrário, né? 4. Pessoalmente é melhor. Isso faz total diferença. No mundo onde a gente vive hoje, onde a gente possui várias formas diferentes de comunicação através de tecnologia, né, através de vídeo, através de telefone, etc., facilita alguma coisa, né, de você, numa hora assim, precisa muito conversar com o cliente imediatamente, então você liga para ele, ou manda uma mensagem de texto, alguma coisa assim, ou faz um vídeo via chamada, né? Mas pessoalmente sempre é melhor, principalmente nas primeiras reuniões, onde você vai conhecer o seu cliente. Conhecer pessoalmente é muito importante para você sentir o ambiente, né? A importância de você estar ali fisicamente faz total diferença numa comunicação. Número 5, anote. Esse também é uma dica interessante, que é simples, que é o fato de você anotar. Dentro de uma reunião, quando você anota,
as pessoas que estão falando dentro da reunião, elas têm uma impressão muito positiva a seu respeito, de que você está extremamente interessado no conteúdo a tal ponto de escrever. Escrever, que eu digo, é escrever mesmo, né, no papel, com caneta e não no celular. Porque se você, mesmo que você esteja digitando no seu celular, a pessoa que te está falando, né, que está ali apresentando alguma coisa na reunião, não vai ter essa impressão e vai pensar que você está em outro mundo ali fazendo qualquer outra coisa, e isso é uma coisa negativa. Então, anotar é muito importante no processo de comunicação. Número 6, consiga colaboração. Dentro de um processo de levantamento de requisitos e licitação de requisitos, o engenheiro de requisitos vai ter contato direto com vários stakeholders diferentes, de diferentes áreas da empresa, né, que está solicitando o seu serviço. Então mostre para essas pessoas que você está ali, né, para facilitar a vida delas e consiga a colaboração delas, para que elas entendam que você está ali para ajudar, que você realmente vai ajudar e que você precisa delas. Quando acontecer essa troca, então elas vão colaborar com o processo, vai melhorar a sua vida na hora de levantar requisitos e vai melhorar a solução para o cliente. Então consiga a colaboração dos stakeholders, é muito importante. Número 7, mantenha o foco. Esse princípio da comunicação é importante porque, como no outro princípio que eu falei, você vai ter comunicação, você vai ter relacionamento direto com vários stakeholders diferentes, às vezes o foco do problema principal vai ser levado para outro lugar. Então, cada stakeholder vai puxar a sardinha um pouquinho para o seu lado, né, para o seu departamento, para o seu problema. Então, você tem que sempre manter o foco para o principal do que o cliente pediu para você resolver. Então, mantenha o foco. Número 8, desenhe. Desenhe. Aí entra bastante, né, a parte de documentação também, onde você vai representar esses requisitos de forma em modelos, né, diferentes, um pouco mais visual do que somente texto, né, em linguagem natural. Mas é importante o desenho, né, aquela de não entender o que é que desenha, né, é importante isso. Então, na comunicação, às vezes é preciso desenhar ou apresentar alguma coisa escrita para o cliente para que ele entenda um pouquinho mais, para que ele entenda um pouquinho melhor. Então você pode usar essa técnica que é muito interessante também, a parte do desenho, né? A apresentação visual também é bem interessante. Nono princípio é siga em frente. Viu que já está suficiente, né? Que o cliente te falou, que os stakeholders falaram, já está suficiente para você documentar isso, então já vai para o próximo problema e continua, porque para você não demorar muito tempo, né, nesse processo de levantamento de requisitos. É imprescindível gastar bastante tempo para entender bem o negócio do cliente, isso sem dúvida, mas é preciso também saber a hora de passar para o próximo passo, então siga em frente. E o último princípio aí é o isto não é um jogo. O que é isso? Não é um ganha-perde, onde o engenheiro de requisitos precisa ganhar do cliente, né? Onde ele vai dar opiniões e não, tal coisa é preferível fazer dessa forma, não é de tal forma, né? Aí o cliente fala, não, mas eu quero desse jeito, aí você teima e fala que não e tal. Então toma cuidado com isso, não é uma questão de ganhar ou perder, mas é importante, né, todos os outros princípios, né, você está ali para facilitar a vida do seu cliente e tal, mas como você já tem experiência, já pode inclusive já ter feito documentos de requisitos em outros clientes dentro do mesmo negócio, às vezes dar alguma opinião. Olha, a gente fez uma vez tal coisa e funcionou assim, 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 ou isso que você está pedindo a gente já fez, já tentou fazer e não deu certo, mas nunca impondo alguma coisa e falando, não, tem que ser assim e tal. Porque você está ali para levantar requisitos que o cliente tem e o que ele quer. Então, isso não é um jogo, também é um processo bem interessante. Bom, espero que
tenha ficado claro aí esses apenas 10 princípios, né? A gente poderia colocar mais um monte de outras coisas que são interessantes no meio de comunicação, mas aí 10 princípios que já vão nortear você para ser um grande engenheiro de requisitos. Então, até a próxima aula.